Olá, graças e paz. Que bom mais uma vez poder estar aí na sua casa através do nosso canal aqui no YouTube. Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 23. Salmos 23, Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde, macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como um convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém. Esse é um salmo de Davi, salmo muito conhecido por todos nós. Se eu perguntar pelo menos um versículo, eu imagino que você conhece desse salmo. E é sobre ele que nós vamos meditar nessa noite. Nós encontramos aqui, muito provavelmente pelo que parece, um Davi talvez acuado, com medo, assustado, talvez com algumas ou muitas incertezas. Mas encontramos também um Davi que lembrou-se de um Deus, ou do Deus a quem ele servia, e que ele sabia que por causa do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade não o desampararia. É interessante notar que Davi, num momento como esse, né, ele lembra de pastor, ele lembra de ovelha, ele lembra de algo que ele experimentou, de algo que ele viveu, de algo que era de prática na vida dele. Os irmãos sabem que Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas, e muito provavelmente de tudo isso que ele citou aqui, que ele falou, né, deve ter sido coisas que ele já talvez tenha vivenciado, experimentado no cuidado, no zelo com as ovelhas de qual ele pastoreava. É sobre esse salmo que nós vamos meditar um pouco, e eu quero pedir a você que você, com seu coração muito aberto, preste atenção e traga a memória também todas as vezes na sua vida que você mencionou esse salmo, que você lembrou desse salmo, que esse salmo foi para você um refrigério na alma. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas angústias, quantas provações você enfrentou, nós enfrentamos, você talvez tenha enfrentado, e você lembra desse salmo aqui, e você, com muita fé no coração, muitas vezes em palavras, você declarando, falando: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Claro que esse faltar aqui que Davi está falando não quer dizer literalmente o não faltar nada. E o Deus que supre, né, tudo que a gente precisa, além do que a gente precisa, na verdade.
não é disso que ele está falando. A tradução mais propícia, talvez mais correta para isso aqui é sendo o Senhor o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque aquilo que eu preciso o Senhor já tem, aquilo que eu preciso o Senhor providencia, aquilo que eu precisarei o Senhor irá prover. E é disso que Davi está falando, não do Deus que não vai deixar faltar nada. Talvez por pensar assim, por interpretar assim, talvez algum de nós, talvez as pessoas no mundo, em algum lugar, tenha já se frustrado com essa palavra, tenha se frustrado com Deus, tenha se frustrado com alguma situação no que envolvia a fé, porque confiou que Deus não deixaria faltar nada, e esse nada aqui talvez estava pensando em coisas além do que Deus tem, daquilo que Deus tem de básico, de necessário para as nossas vidas. E muitas pessoas, às vezes, querendo além do que é necessário, querendo além daquilo que Deus prometeu, e Deus não dando, Deus não fazendo, as pessoas se frustram, né? E falam assim: não, Deus, o Senhor não é meu pastor, porque tudo me faltou, nada na minha vida tá dando certo, tudo errado, sabe? Parece que eu estou andando para trás. Talvez pensamentos como esses sejam por causa de leituras equivocadas da Bíblia, da palavra de Deus. Esse Salmo 23, esse versículo 1, essa versão aqui, a Bíblia é muito interessante, que ela diz que Ele me dá tudo de que preciso. Esse tudo de que preciso não é o que eu preciso para conforto, para exibicionismo, é o que eu preciso para sobreviver, e até mais do que para sobreviver, porque Deus também é um Deus que pode dar conforto, que dá conforto, né? É o Deus que nos dá posses, nos dá riquezas, mas Ele não tem compromisso com isso. Não existe na palavra de Deus compromisso de Deus da parte dele para nós. Ele ele se comprometendo a nos dar essas coisas. Esse versículo 1 aqui é muito parecido quando eu preguei sobre Filipenses 4, quando no versículo 13 o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preguei sobre contentamento, sobre a alegria no contentamento, sobre aprender a estar contente. E é interessante que posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo. Interessante, antes do versículo 13, a gente lê que ele diz que ele aprendeu a viver contente, né, na fartura, na escassez, né, de barriga cheia ou na fome. Ele vai dizer, até nessa Bíblia Viva, diz que eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede para fazer com a força que Cristo me dá. É muito parecido com isso aqui. Não é que eu posso todas as coisas lá e Deus vai fazer. É as coisas que Deus quer que eu faça, me pede que eu faça, com a força que Cristo me dá, eu consigo realizar, porque a fonte vem dele, a fonte é ele. Salmo 23, versículo 1 diz: Ele me dá tudo de que preciso, porque Ele é a fonte de tudo que eu preciso. E o que é que mais nós estamos precisando no mundo de hoje para nós vivermos, para nós estarmos bem? Talvez eu perguntasse isso há um tempo atrás, você poderia me responder que você precisaria de carro, você precisaria de mais roupas, você precisaria de um bom emprego, você precisaria de mais dinheiro, mais isso, mais aquilo outro, talvez só coisas materiais, ou talvez só coisas que preencheriam o nosso ego, né? Saciaria a nossa sede de consumismo, de consumir, de possuir, de ter. Só que nos dias de hoje a gente percebe que essas coisas elas não têm muita utilidade, ou talvez para nada sirvam. Porque roupas a gente não pode mais
sair praticamente. Então as roupas que eu tenho, que você tem, eram as roupas que a gente ia para a igreja, que a gente ia passear, que ia para uma festa, que ia para um ou para outro lugar. A gente não usa mais, nossas roupas estão dentro do guarda-roupa, lá guardadas. Calçados, relógios, carro na garagem, você poder saindo para fazer aquilo que é básico. Shoppings estão fechados, então esse mundo consumista de que faz que a gente queira cada vez mais ter, de possuir, isso a gente percebe nesses dias tem ficado um pouco de lado. E se você for me responder e você pensar aí do que você mais precisa hoje, talvez seja segurança, seja paz, seja tranquilidade, seja segurança, porque as incertezas estão aí e a nossa alma se aflige, a notícia ruim chega e nos abate, nos entristece, nos faz esmorecer e a gente murcha, perde a alegria, talvez a esperança. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o mesmo. O Senhor, Ele não muda. Em Salmo 23, se tem uma coisa certa que a gente lê e a gente encontra aqui, é que Deus, Ele tem comprometimento conosco, com o seu amor e com a sua fidelidade. O amor de Deus e a fidelidade de Deus para conosco, ela não falha, ela não muda, independente de nós, apesar de nós. A gente encontra aqui Davi falando de coisas extraordinárias que Deus, como pastor, faz por ele e faz por cada um de nós, que um pastor faz com a ovelha, e ele diz que Deus também ele pode fazer conosco. Levar a pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, versículo 2, ele me leva para os riachos de águas mansas. Então, estou cansado, o pastor, Deus, o nosso pastor, nos leva a um lugar de descanso e a nossa alma descansa. Eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou abatido e de repente eu me encontro em um lugar de descanso em Deus, um lugar que somente Ele oferece, só Ele pode dar, e a minha alma descansa e eu encontro a paz e eu até esqueço dos problemas. Diz que Ele também nos leva aos riachos de águas mansas quando eu tenho sede. Bebemos dessa fonte que é Deus, dessa água viva, que não cessa, que não para de jorrar. Água que sacia a nossa sede, que nos traz vigor, que nos traz a alegria. Versículo 3 diz que Ele nos devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Estou afligido e de repente a paz de Deus, que lá Filipenses, Paulo diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento, Ele guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, e nós sentimos paz, alívio, refrigério. Diz também que Ele nos faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome, por caminhos retos, por caminhos que são caminhos de Deus, caminhos de justiça, caminho onde nós encontramos o Senhor, onde nós encontramos a sua segurança, a sua paz sobre a nossa vida. Diz que mesmo que andemos, mesmo que eu ande por um vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo e não sinto medo. A gente pode andar
por lugares que traga incertezas para nós, que a gente pense que, né, que vai acabar, que as coisas vão por água abaixo. É a má notícia que eu falei no início, chegou, é a notícia da enfermidade, é a notícia que, né, talvez o pior possa acontecer, mesmo que a gente ande por esse caminho, mesmo que a gente esteja vivenciando essas coisas, o Senhor, Ele nos guia, Ele nos conduz por esse caminho e a gente passa sem medo. Não é para ter medo. É difícil, às vezes é complicado, às vezes é incerto. Somos seres humanos falhos, né, de carne, e as emoções afloram a nossa pele e é normal sentir medo, mas temos a palavra de Deus dizer que a gente não deve ter medo. Se o pior vai acontecer, o pior para nós vai acontecer ou não, isso aí é Deus que sabe. As nossas vidas estão na mão do Senhor, Ele tem o controle de tudo. Diz que eu não sinto medo porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Vara e cajado, né? Ele nos protege, nos corrige, nos traz para mais perto. A correção de Deus, quando Deus nos corrige, é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Então, às vezes, somos corrigidos por Deus e devemos entender as correções de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender isso, que Deus é o Deus que tem compromisso conosco, com o seu amor e a sua fidelidade. A segunda parte desse Salmo 23, essa primeira parte do versículo 1 até o versículo 4, está falando aqui de um Deus que tem compromisso em nos guardar, em nos proteger, em nos dar a segurança. E essa segunda parte, versículo 5 e versículo 6, fala de um Deus que é um bom anfitrião. Versículo 5 diz que Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Isso aqui, irmão, não é para você pensar não, que aí a gente já começa a pensar assim, meu inimigo, aí você fica achando que o seu inimigo, né, é alguém, é um ser humano. Não é, né? O nosso inimigo, nossos inimigos, né, nosso inimigo é o diabo. É ele que quer nos matar, é ele que quer nos destruir, é contra ele que nós lutamos. Então diz que Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Diz que Ele me recebe como convidado de honra. Lembra que eu falei que essa parte aqui é um Deus anfitrião, um bom anfitrião, um excelente anfitrião, porque Ele nos recebe como convidado de honra. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Será comum na tradição de Israel, o anfitrião, quando recebia o seu convidado, ele ungia, né, a cabeça do seu convidado. Os irmãos devem lembrar da passagem lá de Jesus com Simão e da mulher, né, que derrama o seu perfume nos pés de Jesus. Jesus questiona: Simão, você está questionando essa mulher, mas você, quando eu cheguei aqui, você não ungiu minha cabeça, você não me recebeu com o ósculo santo, com um beijo. Então era uma tradição comum, isso era muito comum. Então Davi está falando aqui de um Deus que é um excelente anfitrião. Ele faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, é de nós pararmos e refletirmos, e nós numa estrada, numa caminhada, e nós olhando para o lado, para os nossos lados, e a gente vê a bondade e a misericórdia do Senhor caminhando conosco. É assim todos os dias da nossa vida. Se eu perguntar a você, se você me der um testemunho da sua vida, eu sei que você vai me dizer: eu percebo, Fábio, a bondade de Deus na minha vida.
Eu percebo a misericórdia de Deus na minha vida. Elas me acompanham todos os dias. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa de Deus. E Davi encerra dizendo: sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E Davi está falando de uma presença, de estar na presença de Deus, num tabernáculo, em um templo, em um local de prestação de culto. E nós temos esse privilégio de estarmos na presença de Deus hoje por causa de Jesus para o resto das nossas vidas. O véu do tempo foi rasgado e nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus, e de fato a gente pode declarar isso: eu viverei na sua presença, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Então, meu irmão, eu quero encorajar você a continuar lendo esse salmo, e toda vez que você lê esse salmo, você lembrar desses salmos com muita propriedade, na dependência de Deus, na dependência de Jesus Cristo. Você fala: Senhor, eu acredito que o Senhor é meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, tudo que eu preciso está no Senhor. E se eu estou no Senhor, eu estou bem. Então, em nome de Jesus, se você acha que lhe falta algo, que está lhe faltando algo, e esse algo você acha que Deus está em falta com você, quero convidar você de novo a refletir nesse salmo, refletir em tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que nós, que foi transmitido a você. E eu convido você a tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos, daquilo que tem sido oferecido a você, talvez por esse mundo, talvez pelo inimigo, e que você possa achar que Deus está em falta com você. Deus, ele não está em falta com você. Deus, ele não está em falta conosco. O Senhor é o meu pastor e ele me dá tudo o que eu preciso, porque tudo o que eu preciso está nele. E se eu estou nele, eu estou satisfeito. Então quero convidar você a tomar posse dessa palavra e você ter um resto de semana em paz, que tudo que lhe aflige, que rouba a sua alegria, a sua paz, seja, caia por terra em nome de Jesus, e que você seja abençoado por Deus, aí você e toda a sua casa. Quero orar por sua vida. Pai, eu sou grato ao Senhor e eu bendigo o teu santo nome pelo seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, por sua compaixão sobre nós. Obrigado porque tu és o Deus dessa palavra, tu és o Deus da Bíblia, tu és o Deus que supre nossas necessidades, tu és o Deus que cuida de nós. Em nome de Jesus, Deus, te peço que, por misericórdia, por graça, essa palavra alcance o maior número de pessoas, Deus, que de fato precisam ouvir, que receberam uma má notícia, Deus, que estão com situações em suas vidas que eles não sabem como resolver, que eles estão com dúvidas, que eles estão com medo, que eles estão aflitos. Deus, eles até acreditam no Senhor, querem acreditar no Senhor, eles até querem tomar posse dessa palavra, Deus, mas o medo tem falado mais alto. Quero te pedir, Deus, por graça e por misericórdia, que o Senhor possa trazer paz a cada coração, que eles sintam a mão do Senhor sobre a vida deles, Deus, trazendo paz, trazendo refrigério na alma. Devolve a alegria dos teus servos. Obrigado por tudo,